crescer um pouco mais na presença do nosso Deus e possa desfrutar das ricas bênçãos que Deus tem. Porque a promessa de Deus sobre nós ensina o que Deus quer, o propósito de Deus ter separado você. Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu quero neste momento trazer uma palavra de Deus ao seu coração, você que está triste, você que está abatido, você que anda um pouco entristecido, você é aquela pessoa que tem se esforçado para acertar e algumas vezes tem errado. Isso tem trazido tristeza para você, tem trazido um abatimento, você tem deixado de sorrir às vezes por causa de certas situações ao qual tem enfrentado. Isso tem trazido um desgaste e muitas das vezes a alegria ela se vai, aquela vontade de sorrir ela vai embora, mas eu quero trazer uma palavra que te motive neste dia, te sorrir, realmente o teu autoestima ele possa estar lá em cima novamente, porque Deus ele é a nossa segurança. Deus ele traz para nós motivações para que nós possamos continuar andando e acreditando que o dia de amanhã, o dia de hoje pode ser melhor. E a Bíblia garante que é melhor do que o dia de ontem. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, Paulo ele traz uma ilustração, mas reforço para os irmãos muito interessante. Capítulo 4 de Filipenses, no versículo 4, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo faz uma declaração maravilhosa acerca da alegria. Ele diz que nós devemos nos alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Em algumas versões diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Mas essa versão fala de alegria. E umas coisas que a gente pode perguntar, o que é alegria? Uma pergunta. E de acordo com alguns manuais de ética cristã, a alegria é uma emoção prazerosa, resultante da satisfação, da sede inalcançável do homem. Por uma vida mais plena, essa definição se confirma na prática quando observamos todas as partes do mundo, entre religiosos, ateus, das mais variadas idades, e o empenho de homens e mulheres na incansável busca da tão almejada alegria plena. Em suas legítimas buscas pela alegria, o ser humano tem se distraído pelas ilusões momentâneas dos prazeres sexuais, das aquisições da riqueza, né? Então a gente vê que são N caminhos que o homem tem levado esse homem em busca de uma satisfação, em busca de uma alegria plena. Então ele tem tomado alguns conselhos e caminhos que nem sempre esses caminhos conduzirão este homem a uma alegria plena. Estou trazendo só uma definição do que é alegria e os caminhos e os meios que esse homem utiliza para que ele possa alcançar uma alegria plena. E a gente vê que o sucesso, né, das riquezas, do glamour oferecido pela fama, do sucesso profissional, do consumismo e da sensação de uma autossuficiência ocasionada pelas questões do poder transitório. Em sua velhice, eu observo que Salomão, na sua velhice, ele faz uma declaração acerca
dessa busca incessante, dessa busca desenfreada pelos prazeres. E se a gente observar o livro de Cantares, é justamente este homem nessa busca deste vigor, esse jovem tentando descobrir, conhecer, com a sede de alcançar, eu nem vou dizer o inalcançável, mas de ser, de preencher algo, experimentar algo novo. Então ele sempre está nessa busca desenfreada. Mas quando ele chega na sua velhice, quando ele chega já a uma certa idade, que ele percebe que toda aquela busca por uma alegria plena, e aquilo lhe consumiu, aquilo tirou dele o que era de mais importante. E a gente observa quando ele escreve Eclesiastes, ele já é um senhor, não é mais um menino de meia idade, já é um ancião, uma pessoa que tem experiência já, e então ele faz uma declaração mostrando que essa busca, tudo isso não passa de vaidade. É por isso que ele diz: de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Você pode conferir isso em Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E a declaração mais importante que eu acho de Salomão, uma das mais importantes dele, é no capítulo 12, quando ele faz um apelo para os jovens: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais tu venha dizer: não tenho neles prazer. Então a gente percebe que essa busca por uma alegria, por uma satisfação, uma alegria plena, dentro dessa definição do que é alegria, que é uma definição, traz para o homem prejuízos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a alegria ela está por todo lugar, fazendo parte da história da vida do povo de Deus. Eu podia te dar várias referências, mas eu quero mostrar aqui um episódio onde Deus ele chama aquele povo para um andar diferente, para que eles pudessem se colocar realmente na condição, e obedecendo a Deus, eles veriam a grandiosidade da graça de Deus e do poder de Deus. Deuteronômio capítulo 12, nós observamos a partir do versículo de número 6, nós observamos que Deus está convocando o povo a Páscoa, fazer ali uma primeira ceia, que é conhecida também como a primeira ceia do povo de Deus. E o Senhor diz que guardareis até os 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, eles imolará no crepúsculo da tarde. Então a gente observa que Deus estava dando orientações para o povo. Porque fazendo isso no verso 12 deste mesmo capítulo, porque o Senhor ele diz que porque naquela noite ele passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Então a gente observa que no verso 6 o Senhor está convocando o povo para que eles se reunissem, para que eles imolarassem um animal e eles colocassem o sangue nos umbrais da porta, porque à meia-noite o Senhor ia entrar em ação, trazer juízo ao Egito. Então o povo de Deus ele se alegrava com as maravilhas que Deus estava fazendo. Então no capítulo 4, no verso 4 de Filipenses, ele manda que nós nos regozijamos, que nós nos alegramos no Senhor. Então é motivo para nós estarmos alegres em Deus, experimentar quando o ser humano ele aproxima do eterno. Então é uma alegria que nós recebemos quando nós nos aproximamos de Deus, receber o seu perdão, né? Um encontro ao seu amor,
O próprio Evangelho, ele é uma mensagem de grande alegria. Observa que o anjo Gabriel, quando ele aparece a Maria e ele sauda Maria, salve e agraciada, porque o Senhor é contigo, e eu vos trago boas novas, a mensagem de grande alegria. O Evangelho em si ele é uma mensagem de grande alegria. Por quê? Porque o Evangelho é boas novas de salvação. Então o ser humano, se ele está em busca de algo novo, o Evangelho é boas novas. O Evangelho ele te dará a oportunidade de você viver em novidade de vida. Então isso é grandioso para nós desfrutarmos de uma alegria plena quando essa alegria ela é projetada realmente em Deus, quando Deus nos dá esta oportunidade de desfrutarmos das maravilhas que Ele tem reservado, quando você realmente está disposto a buscar a presença de Deus, quando você está disposto a realmente permitir que Deus ele seja o Senhor da sua vida, Ele vem estar com você, Ele vem estar te orientando, Ele vem estar te conduzindo, Ele vem estar realmente fazendo algo em prol da tua vida, porque você tem observado as instruções de Deus. Então isso é motivo de grande gozo, de grande alegria, para que nós venhamos realmente estar em Deus, desfrutando dessas grandiosidades. Então a gente observa que a palavra de Deus ela vai trazer para os seus filhos realmente essa condição de nós estarmos buscando em Deus essa mudança, esse aperfeiçoamento. E Paulo ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz: regozijai sempre, tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Por mais estranha que pareça, a frase citada acima, ela não faz escrita por alguém. Estava fazendo a gente observa que esta frase ela foi falada realmente pelo um homem maduro, que embora esteja injustamente encarcerado, né, ele aprendeu a confiar. Então a gente observa uma coisa interessante, você que está ouvindo esta mensagem, que quando Paulo ele diz alegrai-vos sempre no Senhor, não é porque Paulo estava vivendo dias fáceis. Paulo estava encarcerado e preso injustamente. Só que o que Paulo está dizendo é que a minha alegria no Senhor, ela é tão grande que ela independe da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque não é as situações que ela seja motivo de você se alegrar, mas a tua maior alegria é você saber que Deus está contigo independente da situação que você está vivendo. É você entender que o propósito de Deus ele vai se cumprir na tua vida, porque Deus, ele te ama. E quando Deus te ama e você ama realmente a Deus, a tua alegria é completa. Observe que os cristãos do primeiro século, ele perdia suas casas, ele perdia famílias, ele perdia os seus bens, ele era expulso das cidades, mas eles sempre estavam alegres no Senhor. Eles sempre estavam felizes porque a maior confiança e a maior segurança daquelas pessoas era Deus e não era o que tinha. A nossa maior decepção como cristão hoje, estamos constantemente nos decepcionando porque nós depositamos a nossa alegria nas coisas e não em Deus. E quando nós depositamos a nossa alegria nas coisas e não em Deus, constantemente nós estamos tendo perda e essas percas vai nos levar a nos entristecer, vai nos levar a estar cabisbaixo, a estar sempre preocupados. Mas quando nós estamos realmente ligados com o Senhor, essa alegria ela vai ser completa porque ela independe das situações, independe das circunstâncias. A nossa alegria é o Senhor, e Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é porque Paulo estava vivendo dias bons. Paulo está dizendo, alegre sempre no Senhor, porque o Senhor, Ele é o fundamento, o Senhor
é a maior alegria, Ele é a maior razão da alegria de vocês, porque o Senhor vos dá segurança. É por isso que Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque se é Deus que te fortalece, você pode todas as coisas em Deus, porque todas as coisas elas são projetadas em Deus. A tua maior segurança é o Senhor. É por isso que Paulo diz: um servo de Deus, ele supre, né? Ele é uma pessoa que Deus sempre vai suprir as suas necessidades. A sua vida, ela inspira fidelidade a Deus, cuidado, né? Ele tem cuidado com o próximo. Ele sempre vai estar contente com o Senhor. Vai o quê? Porque isso vai promover contentamento com a vida. Ele não vai estar se maldizendo com a vida que tem, mas ele sabe que Deus é o Deus que supre as suas necessidades e é Deus que está conduzindo. Se eu estou passando pelos vales hoje, é permissão de Deus. Se eu estou passando por dificuldades hoje, é Deus está trabalhando, Deus está me aperfeiçoando, Deus está me treinando. Observe um exemplo prático de pessoas que aprendem a confiar em Deus. José, filho de Jacó. José era o filho da promessa. Era um jovem que teve sonhos, que teve visões. Mas um certo dia, aquele jovem que estava sonhando, um dia ele foi jogado dentro de uma caverna. Ele murmurou. Ele deixou de acreditar em Deus pela situação? Não, ele continuou confiando. Saiu da caverna, foi para casa, foi vendido como escravo. Ele murmurou a Deus porque foi vendido, era um homem livre, agora é escravo. Ele murmurou? Não, ele continuou confiando em Deus. Foi para a casa de Potifar, foi trabalhar como escravo. Outrora era servos dos escravos, estava num patamar mais elevado. Ele murmurou? Não. E a Bíblia diz: em tudo que José tocava, crescia. Confirmação de que Deus está com José. E José não estava reclamando com Deus Senhor, porque eu tinha sonhos e agora sou escravo. Não, a gente não vai ver essas citações na Bíblia. José foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Foi parar em uma prisão. Você vê José reclamando na prisão? Não. José estava confiante em Deus. Por quê? Porque a alegria de José era em Deus e não nas situações, e não nas coisas. E José, no tempo certo, Deus, ele dá aquele sonho a Faraó. E José interpreta. Do calabouço o homem se tornou governador do Egito. Mas o que é que você entende com tudo isso? Todos esses estágios da vida de José foi um treinamento. Você está passando por situações desta natureza e às vezes você entender que as situações são treinamentos para que você possa se apropriar de algo que Deus está preparando, você para e continua chorando, continua desiludido, continua dizendo: meu Deus, o que é que está acontecendo? E o Senhor está dizendo: eu estou te habilitando, eu não te dei sonhos, eu não te dei visão. Para que tu alcances os sonhos e a visão que eu estou te dando, eu preciso te treinar para que tu seja habilitado. É por isso que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era um homem maduro, experiente, um homem que sabia o que era sofrimento. Lê a segunda carta aos Coríntios que você vai entender o ofício de um apóstolo. Você vai entender que um homem que passa por situações que Paulo passou, ele passa com segurança a respeito de Cristo, o que é sofrimento e o que é alegria. Ele passa com convicção, com segurança. E quando Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está dizendo: eu estou falando com propriedade, eu estou falando com segurança, porque eu sou um homem maduro agora. Eu sei o que é padecer, mas eu sei que a minha maior alegria é Cristo e ninguém vai me roubar isso. E Paulo, ele declara: venci o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Aleluia, eu guardei a minha fé, porque a minha fé não vai ser abalada.
A minha fé não vai ser uma fé inativa, é uma fé ativa, porque eu aprendi a confiar, porque a minha alegria é o Senhor. O Senhor é meu sustento, o Senhor é meu provedor, o Senhor é que me consola, o Senhor é o Deus que está comigo em qualquer situação, e por Ele estar comigo em qualquer situação, Ele me dá segurança, e a minha segurança em Cristo, ela promove esta alegria, uma alegria verdadeira. Então, se você quer alcançar a suficiência da alegria, deposite a sua alegria realmente em quem pode te dar segurança. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possa te abençoar e que você possa realmente estar buscando em Deus cada dia uma mudança, que a tua alegria seja completa, que a tua alegria seja plena, mas projete tudo isso em Deus e não nas coisas. Porque as coisas, elas passam, mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Que Deus te abençoe.